Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos falando em nome do Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier, aqui em Joinville, Santa Catarina. Meu nome é Joel e eu farei a exposição desta noite sobre o tema Desigualdades Sociais. Como de costume, as atividades espíritas começam com uma prece e nesse momento farei uma para começarmos. Pai amado, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade do trabalho, de servir e de buscar o conhecimento que nos auxilia tanto a entendermos melhor as coisas que acontecem em nossa vida, nos fortalece em todos os momentos que passamos, os bons e os mais difíceis. Obrigado, Senhor, que as palavras que irei proferir ajudem a cada um dos ouvintes a entender um pouco mais desta vida maravilhosa que temos aqui nesse planeta chamado Terra. Obrigado, Senhor, que assim seja. Bem, amigos, como eu disse, hoje falarei sobre o tema desigualdades sociais. Boa noite, Silvio. Boa noite, Ana Cristina. Boa noite, Cláudia. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estar novamente por aqui. Este tema, desigualdades sociais, está no Evangelho. Boa noite, Célia. Seja bem-vinda. Este tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Está invertido, mas tudo bem. É o Livro dos Espíritos, segundo Allan Kardec. Está no capítulo 16. E antes de entrar no item 8, que é o que trata mais sobre esse tema, eu irei fazer uma passagem rápida para a gente se inteirar um pouco do que Allan Kardec ia falando um pouco, trazendo, como nós sabemos, Kardec trouxe para o Evangelho, segundo o Espiritismo, apenas passagens da vida de Jesus e fazendo uma visão espírita, trazendo comentários a respeito com os conceitos da doutrina espírita, nos explicando o entendimento do espiritismo sobre essas passagens. Então, ele começa, o nome desse capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo é Servir a Deus e a Mamon. Ele começa falando daquela passagem da salvação dos ricos, que está no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, Mateus 20, Lucas 17 e Marcos 10, onde um jovem encontra-se com Cristo e pergunta como fazer para alcançar o reino dos céus. E Jesus recomenda que se sigam os mandamentos, aos quais ele diz, o mancebo diz que já seguia desde cedo. Então Jesus, larga tudo que você tem e segue-me. E o moço saiu desapontado, pois era rico e não quis largar a sua riqueza, apesar de seguir os mandamentos ditados por Moisés já há muito tempo antes de Cristo, 1500 anos antes de Cristo, ele ainda tinha esse apego aos bens materiais e não se prontificou a seguir Cristo naquele momento. Logo após tem a passagem de guardai-vos a avareza, onde Jesus é chamado a ser juiz entre irmãos que estão discutindo sobre uma riqueza, e ele recomenda, e ele cita nessa passagem de Lucas 12, ele cita o caso de um homem que tinha muitos haveres e quer construir celeiros imensos para abrigar toda a sua riqueza, toda a sua fortuna. Mas Deus disse a este homem: louco, esta noite virão buscar a tua alma, e o que servirá a todos os bens que tu arrecadaste? Isso serve para nós refletirmos, para entrarmos no tema. A seguir a passagem de Jesus em casa de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos e não era muito bem visto pelas pessoas na época, porque ele cobrava os impostos e ninguém gosta de pagar impostos, teoricamente. E naquela época já existia essa cobrança, e então Jesus, eu falei Nicodemos, acredito, acho que eu me enganei, desculpe se eu falei isso, Zaqueu sabia que Jesus ia passar por um determinado local, subiu em uma árvore
Isso está no Evangelho de Lucas 19. E ali ele sabia que ia ser visto por Jesus. Então Jesus pediu que ele descesse daquela árvore. Ali no Evangelho está a palavra sicômoro, que nada mais é que um pequeno arbusto o suficiente para abrigar uma pessoa. Então, Zaqueu fica muito feliz e promete restituir todos aqueles que havia fraudado e dar a riqueza, uma grande parte da sua riqueza para os pobres. E Jesus diz que naquele dia, deixa eu ver a citação no Evangelho, hoje entrou a salvação nesta casa, porque também é filho de Abraão. Porque o Filho de Deus veio buscar e salvar o que havia perdido. Então temos também a parábola dos talentos, que também é super pertinente com a desigualdade social. E nós vamos comentar um pouco mais depois sobre isso, mas agora vamos passar só de passagem, vamos falar da parábola dos talentos. No meio espírita ela é muito conhecida, nas outras ideologias não saberia dizer, mas nessa passagem ele faz uma comparação com um senhor, dono de muitos haveres, muito dinheiro, e ele dá a pessoas que vão cuidar dos seus bens 5 moedas para um, 3 para outro e 1 para um só. E aquele que recebeu 5 e 2 multiplicaram. E aquele que recebeu só uma enterrou e guardou. Então Jesus, o Senhor proprietário desses bens, ficou muito aborrecido quando chegou e não viu o lucro que ele esperava que tivesse, assim como que os que tinham recebido 5 e 3 talentos multiplicaram. Esses talentos, eles, se for fazer uma comparação, uma analogia, são os talentos. Na palavra talento da época significava dinheiro, mas trazendo para uma interpretação livre, nós entendemos o talento como algo que você tem o dom de fazer. E a gente muitas vezes recebe um dom e deixa ele guardado, tem medo, tem vergonha, não quer se mostrar, não quer aparecer. Eu vou falar no Facebook sobre espiritismo. Tá, e daí os cristãos não iam para as arenas com risco de morte, risco de morrer, e muitos morriam com certeza. Agora é só fazer uma fala, uma conversa com os amigos para buscar entendermos um pouco mais essa doutrina maravilhosa que tanto nos conforta e fortalece, como eu falei, inclusive na nossa prece inicial. E aí chegamos no item, para não nos demorarmos demais com essa introdução, né? Chegamos no item desigualdade das riquezas. Então nós pensamos assim, por que alguns são ricos, por que alguns são pobres, por que alguns têm problemas de saúde, grandes problemas de saúde, outros têm saúde plena? Por que Deus permite tudo isso? Será que Deus é injusto? Será que Deus não gosta de mim? Será que Ele está me perseguindo? Por quê? Bom, nas outras palestras eu fiz sempre uma introdução e dessa vez eu não fiz. Mas vamos compreender que vocês entendem o que é espírito. Nós somos espírito. Eu sou um espírito encarnado nesse corpo que dessa vez levou o nome pelos meus pais que consideram a mim, o nome de Joel. Depois que essa existência se terminar e esse corpo morrer, eu, Joel, vou para outro lugar. No Espiritismo nós chamamos de plano espiritual, colônias espirituais. Em outras ideologias, cada uma dá uma denominação diferente. Uma das causas das desigualdades sociais, principalmente da riqueza e da pobreza, se deve às experiências que cada um de nós deve passar. A riqueza é algo difícil também. As pessoas que têm um dinheiro em uma quantidade muito grande, que não se preocupam com o dia de manhã na questão financeira, se preocupam com outras coisas. Não é algo assim lindo e maravilhoso. O importante para nós, enquanto, se por acaso nós tivermos muito dinheiro, é a utilização que nós vamos dar a ele. Não pode ser rico? Pode, é ótimo, é muito bom. Mas o que eu vou fazer com essa riqueza? Eu vou guardar num cofre e só prover a mim e aos meus familiares? Ou eu vou utilizar, como na parábola dos talentos, essa riqueza que foi me concedida por algum tempo, pois que
nesta vida tudo é transitório, nosso é só o que nós levamos conosco depois da morte deste corpo físico, ou seja, o espírito. Então, se eu sou rico e faço a minha riqueza multiplicar, gerar empregos e renda, remunerando adequadamente aqueles que estão sob a minha subordinação, criando programas de incentivo a que eles estudem, que eles cresçam como pessoas, não só como funcionários, este sim é a utilização correta da riqueza. E a pobreza? A pobreza também é difícil, especialmente a pobreza extrema, né? Aquelas pessoas que têm rendimento R$ 1 por dia ou menos, buscam a sobrevivência a cada dia. Então, essa também é uma situação muito difícil, mas é necessária para o aprendizado, para a resignação das pessoas, para compreendermos o que tem valor real. Lembram que Jesus disse que ele não tinha nem um travesseiro para sentar a sua cabeça? O Filho do Homem, Filho de Deus, não tem nem uma cabeça para sentar nem um travesseiro para sentar a sua cabeça? Jesus não tinha nada de bens materiais. E olha a grandeza espiritual dele, a grandeza de moral, os exemplos que ele deixou de desapego para nós. Então, é uma necessidade que nós temos para aprendizados. A riqueza, se ela fosse... Isso são coisas que eu estou lendo no Evangelho segundo o Espiritismo e eu vou trazer comentando para vocês. A riqueza, se ela fosse dividida em partes iguais, ela não seria suficiente para... Ela logo se extinguiria. Por exemplo, quem hoje é rico, se dividisse essa riqueza toda entre todas as pessoas, logo alguns não teriam mais nada, porque iam gastar, iam consumir. Boa noite, Miriam, seja bem-vinda. Ou iam comprar coisas, enfim, essa riqueza que cada um recebesse iria se extinguir em pouco tempo. Então, em breve espaço de tempo, as pessoas que tinham valores iguais, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, cada pessoa, não sei quanto que daria a riqueza do mundo dividida entre todos os seus habitantes, mas vamos supor que desse um valor razoável, mas logo as pessoas gastariam. Não vemos pessoas que ganham milhões na loteria e logo, nem não muito tempo depois, já estão sem recurso nenhum. Então, elas vão se consumindo e vão se perdendo. Assim que seria se toda a riqueza do mundo fosse dividida entre partes iguais para todos, logo nós teríamos situações iguais, porque as capacidades, as aptidões de cada um, os gostos de consumo, etc., são bem variáveis. Se Deus concentra essa riqueza em alguns lugares, é para que dos mesmos ela se expanda em quantidade suficiente segundo as suas necessidades. Nós temos bons exemplos aqui no Brasil de grandes empresários que construíram empresas honestas, que empregam muitas pessoas. Então, esse é um exemplo, os grandes empresários, de pessoas que souberam e sabem utilizar as riquezas que foram concedidas a eles, seja pelo sacrifício do próprio trabalho, mas que, enfim, essa riqueza conseguiu chegar até eles de uma forma coerente, de uma forma justa. É isso que se precisa. A fortuna é um meio de provar a criatura moralmente, mas com o tempo é um poderoso meio de ação para o progresso. A pobreza é uma prova de paciência também e de resignação. E vamos notar bem, se você passa por dificuldades, mas fica o tempo todo reclamando: meu Deus, como eu sou pobre, meu Deus, como eu sou pobre, Deus não gosta de mim, etc., coisas do gênero, o valor dessa provação, ele diminui muito, porque quando nós reclamamos, nós clamamos novamente, nós estamos nos rebelando, não aceitando a vontade de Deus, que nos colocou numa situação de dificuldades para que nós crescêssemos, aprendêssemos e nos resignássemos perante a sua vontade. Quando nós ficamos questionando essa vontade, nós estamos de uma certa forma indo contra Deus. Isso não é muito bom, não é correto, não é coerente. Se Deus é nosso Pai, Ele sabe, Deus, nosso Pai, Ele sabe o que é melhor para nós em todos os instantes da nossa vida.
Na parte de instruções dos espíritos, a verdadeira propriedade, um espírito chamado Pascal, em Genebra, em 1860, no Evangelho segundo o Espiritismo, como eu citei tudo eles antes do livro para a nossa conversa de hoje, parte dessa mensagem, a verdadeira propriedade. O homem não possui como seu senão aquilo que pode levar neste mundo. Isso é parte do comentário que eu fiz há pouco também, até lembrando de Alexandre o Grande, que ele pediu para ser, quando fosse sepultado, que as mãos dele fossem para fora do caixão, demonstrando que aquele que parte desse mundo não leva nada em suas mãos. Um ditado popular, acho muito interessante também citar, diz que caixão não tem gavetas, né? A gente não leva os bens materiais. Então nós devemos nos preocupar mais em adquirir os bens espirituais, o nosso crescimento como espírito, como pessoa, ampliando os nossos horizontes, aprendendo coisas novas todos os dias, pois que o conhecimento que temos no mundo hoje é imenso. Se você pensar na medicina como era antigamente, era só um médico de família, ia na casa da pessoa e lá ela resolvia todos os problemas da saúde. Hoje nós temos cardiologistas, enfim, uma infinidade imensa de especialidades para tratar da mesma criatura. Por quê? Porque o conhecimento se ampliou de tal forma que uma pessoa só não consegue trazer para si, apreender todo o conhecimento que existe hoje. Mas é uma forma de nós nos melhorarmos também, buscarmos o conhecimento. Quando nós estivermos, daqui a muito tempo, em fases mais adiantadas da nossa evolução, que hoje, segundo Allan Kardec e o conhecimento que ele nos trouxe, nós estamos numa fase muito perto do primitivismo ainda. Nós somos mal saídos da criação. Então nós temos, para chegar a espíritos puros, que é a nossa destinação final, a que todos chegaremos, falta uma distância muito grande ainda. E nós vamos conseguir. Então, através do conhecimento, buscando a instrução, buscando nos melhorarmos como pessoas, é o caminho para nós crescermos como espírito. Aqui o Pascal faz uma comparação quando você parte para uma viagem para um outro país, você vai levar para lá aquilo que vai lhe ser útil. Então ele faz essa comparação com os bens que nós devemos buscar ter, aqueles que eu estava citando ainda há pouco, o conhecimento, a parte moral, que são os que vão ser possíveis de levar para lá, aqueles que não dependem da matéria. Não se lhe perguntará quanto tinha na terra, que posição ocupasse, se era rei, se era príncipe ou operário, mas será lhe perguntado, o que trazes? E o trazer ali é o bem que a gente fez para o nosso próximo. Lembram da máxima lá da passagem de Jesus com o jovem rico? Ele fala a expressão mancebo, mas essa expressão bem velha já. Seguir todos os mandamentos. E nesse resumo dos mandamentos de Moisés, Jesus sintetizou em apenas uma frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é que vai ser medido em nós. O amor que nós trazemos em nosso coração, que nós colocamos em prática aqui em nossa existência, no dia a dia, com o nosso semelhante, com os nossos companheiros de jornada, seja por alguns instantes, seja por mais tempo. Isso que vai pesar realmente. As coisas que têm valor para nós, muitas vezes nós nos perdemos. Não é a casa que eu tenho, não é o carro que eu tenho. Esse ter é tão relativo. Eu não tenho gente está ali, a gente está utilizando essa casa aqui, é temporária também. Daqui a pouco a gente vai e tudo isso aqui fica para filho, para neto. A gente não leva nada disso. Então, às vezes, a gente passa a vida toda buscando coisas que não têm valor. Pensa que coisa maravilhosa ver um filho nascer, ver nascer do sol, ajudar um irmão caído. Essas coisas sim têm valor. E você não esquece. Eu falei do filho, que eu lembrei da minha filha, ela já está com quase 30 anos,
E eu sempre que eu falo em momentos memoráveis da minha existência, além do casamento com a minha esposa, que foi um casamento feliz, graças a Deus, feliz porque a gente vai constituindo ele a cada dia e aprendendo e reaprendendo todos os dias, o nascimento dos filhos foram momentos inesquecíveis. E eu sempre também associo essa ideia com momentos que eu não precisei de nada, de dinheiro algum. Então o dinheiro não traz a felicidade. Algumas pessoas brincam que ele manda comprar, mas isso não é verdadeiro. Ser rico ou pobre não proporciona felicidade. A felicidade se constrói a cada dia. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e elas também têm problemas. Todos nós temos problemas porque estamos num mundo, num momento de provas e expiações, e os problemas nos chegam de todos os lados. Então nós precisamos o quê? Ter conhecimento, sabedoria, resignação, para aprender com tudo que nos acontece e sermos gratos a Deus pelas coisas que chegam até nós, boas ou não. As coisas todas passam, tudo passa. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Então, as coisas vão se acontecendo, e nós vamos aprendendo, vamos evoluindo a cada momento. Então, vamos para o Livro dos Espíritos, também do nosso querido Allan Kardec. Leilane, boa noite. Valdileia, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. No Livro dos Espíritos existem vários capítulos que falam sobre as leis morais, as leis que são de Deus, e entre elas nós vamos citar aqui algumas passagens da Lei de Igualdade, apesar de que a lei maior, a última lei que está nessa relação, nessa publicação do Livro dos Espíritos, é a Lei de Justiça, Amor e Caridade. Ela engloba também, por sua abrangência, todas as demais. Mas para nosso aprendizado, Allan Kardec colocou um capítulo especial para a Lei de Igualdade. Então, a primeira pergunta dessa série, a 803, Allan Kardec perguntou aos espíritos se nós somos todos iguais, se perante Deus são todos iguais os homens. Então a resposta que os espíritos benfeitores da humanidade nos trouxeram é que sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez a sua lei para todos. Então o fim a que nós nos destinamos é sermos espíritos puros e daí sermos auxiliares da criação, próximos de Deus, assim como Cristo o é hoje. Mas isso vai demorar um pouquinho ainda. Os soldos para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo seu nascimento, nem pela sua morte. Todos aos seus olhos são iguais. Perante Deus nós somos todos iguais. Perante as leis dele também. Aqui nós estamos sujeitos às leis do homem. Então, essas leis, às vezes, não conseguem abranger os erros, os equívocos, os enganos que nós cometemos, pequenos ou grandes, mas Deus a tudo vê. Então, aquilo que o homem, ou a mulher, o ser humano, faz contra si próprio e contra o seu semelhante, que a justiça dos homens não pega, digamos assim, não pune, a lei de Deus, através da nossa consciência, que vai se sentir culpada em algum momento, vai nos cobrar. E aí nós vamos precisar reparar e corrigir o nosso erro, o nosso equívoco, o engano, seja lá o tamanho que for. Não há nada que nós façamos que Deus não tenha conhecimento. Lembram que Jesus disse, não cai um fio
de cabelo de vossas cabeças sem que Deus saiba. Então, imagina as coisas grandes. Então, nós não nos preocupemos com as pessoas corruptas, que nós vemos muitas vezes fazendo coisas horríveis contra a humanidade. Se nós pudermos auxiliar para que essas coisas não aconteçam, ótimo. Mas se não, tenhamos compaixão dessas criaturas que um dia elas serão chamadas por suas consciências, repito, para se reajustarem com as leis divinas e com os erros cometidos. Então, na pergunta 804, os espíritos, Allan Kardec perguntou assim: por que Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens? Então, a resposta foi assim: Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um desses vive há menos ou mais tempo, e, consequentemente, tem maior ou menor soma de aquisições. Então, Deus cria espíritos incessantemente. Nós estamos aqui há menos e mais tempo, e cada um de nós se reuniu aqui neste momento, estamos encarnados, e cada um com a sua experiência. Então, essa desigualdade aparente das aptidões é em função do momento que nós somos criados, das escolhas que nós fizemos no nosso caminho evolutivo até agora, que nós somos reencarnacionistas, nós acreditamos na existência de muitas vidas aqui e em outros planetas, até atingirmos a evolução relativa, né? Que é a perfeição absoluta só Deus. E através das escolhas que nós fazemos é que essa caminhada vai ser mais ou menos lenta. Através de um mecanismo maravilhoso que se chama livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a capacidade que nós temos de escolher fazer ou não fazer as coisas certas ou incorretas. Mas, sabedores, sabendo com certeza que tudo que nós plantamos, nós colhemos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se você planta ventos, você vai colher tempestades, seja ela do tamanho que for. E da mesma forma, como Deus é justo e bom, as coisas boas que nós fazemos também têm o seu valor, e também receberemos esse mérito, por termos feito as coisas que são boas, que são a favor do nosso próximo e de nós mesmos. Deus não criou faculdades desiguais, permitiu que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato, para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados, e também para que os homens mais necessitados uns dos outros compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Nós vamos aprendendo todos juntos. Eu sei uma coisa, vocês que estão me ouvindo, me vendo, sabem outras coisas, outras especialidades. Algumas pessoas sabem cozinhar, sabem bordar, sabem desenhar. Cada um com a sua aptidão, nós vamos aprendendo juntos. É isso que ele está considerando com relação a desigualdades sociais. E o que se deve pensar, na questão 807, ele pergunta assim, né? O que se deve pensar das pessoas que abusam da superioridade das suas posições sociais para, em seu proveito próprio, oprimir os fracos? As pessoas que são rudes, são grosseiras com seus subordinados, o que deve se pensar dessas pessoas? Eles merecem anátema. Ai deles, serão a seu turno oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiveram feito sofrer aos outros. Aquilo que eu citei há pouquinho. A colheita é livre, mas a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se eu trato as pessoas com desprezo, tratando mal mesmo, né? Então, em algum momento, lá para frente, em uma outra existência, eu vou passar por coisas semelhantes. Desigualdade das riquezas, quando eles falam sobre a herança, na questão 808, né? Se
na linha A, se a desigualdade das riquezas não se originará das suas faculdades, em virtude das qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que os outros, se a pobreza ou a riqueza é das faculdades que cada um tem. Então, sim e não. Eu posso trabalhar numa coisa onde eu não seja remunerado, bem remunerado, mas estar bem comigo mesmo. Então, isso não é nada de ruim ter uma profissão mais simples. O importante é que você faz com a sua prática. Na questão ali ele responde sim e não. Da velhacaria do roubo que dizes. Mas e a riqueza herdada? Essa não é fruto de paixões más? Então, o comentário dos Espíritos. O que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes se ela não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Então, uma herança que é fruto, um mau fruto, digamos assim, quando a pessoa utiliza aquilo, também não está sendo bom, coerente, correto. Na questão 811 ele pergunta assim, será possível já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Não, nem é possível a igualdade das riquezas. A isso se põe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Há, no entanto, pessoas que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais através de quimeras. Então, pessoas que acreditam que aquela divisão das riquezas lá seria interessante e seria um bom sistema para acabar com as desigualdades, como a gente comentou há pouco e fez um embasamento dentro da doutrina ali, dos comentários de Kardec, essa relativa igualdade, ela logo se extinguiria, pois que cada um de nós tem gostos e aptidões diferentes, facilidade de gastar, ia se perder, ia novamente pessoas ter muito e outras pessoas ter pouco novamente. Sim. Ali no subitem, as provas da riqueza e da miséria, na questão 814, ele pergunta assim, Allan Kardec, né? Por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e outros a miséria para experimentá-los de modos diferentes? Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Então, é interessante esse comentário também. Nós escolhemos, apesar de que nós não lembramos, pelo esquecimento que o processo de reencarnação causa ao nosso espírito, nós escolhemos a situação que nós temos hoje de riqueza e de pobreza, a fartura ou a ausência. E nós nos propomos a fazer coisas grandiosas, mesmo com a pobreza ou com a riqueza, mas muitas vezes nós não conseguimos, em função do esquecimento e em função das coisas que vão nos acontecendo durante a vida, que muitas vezes não nos permitem a realização dos nossos planos primeiros, realizados antes de virmos para cá, para o plano terreno. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? O da desgraça ou da riqueza? Isso a gente viu no Evangelho há pouquinho, né? São tanto um quanto a outra. A riqueza provoca as queixas contra a previdência, né? Aquelas queixas que a gente comentou há pouquinho, que se constitui um ato de rebeldia da nossa parte em se constituir a não aceitação do que Deus nos proporciona como uma necessidade para o nosso aprendizado hoje. Então, quando nós realizamos essas queixas, na verdade nós estamos não aceitando aquilo que Deus nos proporcionou. Então o aprendizado, ele de certa forma se perde quando nós ficamos nos queixando a todo momento.
E a riqueza incita os excessos. A pessoa que tem muito recurso financeiro, se ela não tiver o equilíbrio, o discernimento para utilizar essa riqueza em proveito de si e dos seus semelhantes, mas com bom senso, com justiça, não fazendo dessa forma o desgaste do seu corpo com excessos de toda a natureza. Quando você tem muito dinheiro, algumas pessoas, acredito que a maioria das pessoas, cometem excessos. É o que Allan Kardec, os espíritos falam ali na resposta sobre o problema da riqueza. Então, novamente, existe a desigualdade? Existe. Nós temos que combatê-la? Sim. Qual é a forma de combatê-la? Com amor ao próximo, com a extinção do egoísmo, com a nossa preocupação de proporcionar saúde e educação para todos, que todos tenham as mesmas condições. Ah, mas todo mundo vai ser médico, engenheiro, doutor? Não. Com certeza que não, porque não é o objetivo de cada um. Eu nunca vou querer ser um engenheiro, pelo menos não nessa vez, nem um médico. Porque não é da minha índole essa função. Mas eu gosto de fazer outras coisas. Então, cada pessoa tem o seu gosto, cada pessoa tem a sua aptidão, sua facilidade de fazer. Então, o ideal seria que nós tivéssemos, como em alguns países já tem, apesar de poucos, mas condições para todas as pessoas de estudo, de crescimento, e proporcionando a cada um aquilo que consegue dentro do espaço que habita, né? Deixa eu ver. No item final ali, mais um, ele fala sobre nesse capítulo 9 da Lei da Igualdade, ele fala sobre os direitos do homem e da mulher. Então, ele faz diversas considerações, mas especialmente com relação ao respeito que o homem deve ter pela mulher, porque apesar de ela ser fisicamente mais fraca, mas essa fraqueza física não pode se constituir de uma forma de o homem subjugá-la, tratá-la mal, porque se ela tem essa facilidade, essa fraqueza física, não todos, porque existem situações que as pessoas também têm bastante energia física, mas em linhas gerais sim. Mas a mulher tem... Onde é que ele fala aqui? A mulher tem outras aptidões, né? A sensibilidade mais acentuada. Eu queria achar onde é que ele fala. Aqui, na 820. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sobre a dependência do homem. Deus nos deu a força para proteger o fraco e não para os escravizar. Então, infelizmente, tem alguns homens que se prevalecem da sua energia física e fazem coisas que não devem. Deus apropriou a organização, mas quem serão responsabilizados por isso? Deus apropriou a organização de cada ser as funções que eles cumprem desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. E é isso o que tem nos livros basilares. Eu tenho me permitido utilizar mais os livros básicos, pois é que onde tem mais conteúdo e são os de mais fácil compreensão para que a gente tenha essas conversas que os amigos do Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier nos convidam para falarmos. E hoje nós buscamos falar um pouco sobre a desigualdade social, que ela existe por força da vontade do homem, não pela vontade de Deus, em que essa desigualdade social terá que terminar apenas quando nós buscarmos colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. Amar ao próximo, como o nosso querido amigo fala sempre, amai-vos. E essa frase, essa palavra tem uma força muito grande. Nós nos amarmos realmente como o Cristo nos amou, nós seremos felizes, muito felizes. E não precisamos estar num mundo celestial, num mundo pleno, lindo e maravilhoso. Esse mundo é maravilhoso. Nós que não conseguimos vê-lo
direito ainda, mas é um mundo maravilhoso, perfeito para o momento que nós vivemos. Queridos amigos, muito obrigado. Como sempre, se alguma coisa que eu falei não ficou bem clara, comentem, perguntem e na medida do possível a gente vai respondendo, tá bom? Vamos agradecer a Deus por esses momentos que passamos, buscando o conhecimento, a busca da melhoria interna de cada um de nós, que deve ser uma meta que nós devemos colocar para nós mesmos, buscar nos melhorarmos, nem que seja 1 milímetro, um passo por vez. E assim chegamos à felicidade, à perfeição relativa. Que os lares representados pelos irmãos que estão nos assistindo hoje e em outros momentos através do Facebook sejam abençoados, amparados, que o amor de Deus e a sua misericórdia recaia sobre todos nós. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, muito obrigado pela companhia. Espero ter sido útil. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Uma boa noite e até a próxima.